Com a paz do Senhor, vos saudar nesta noite, vos cumprimentá-los e dizer que para nós é motivo de muita alegria poder os irmãos se fazerem presente. Eu não sei se nós temos algum visitante nesta noite que nos visita a primeira vez, acho que não temos, né? Nós temos pessoas, uma irmã ali que está nos visitando a primeira vez. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vinda, sinta-se à vontade. E que nesse tempo que a irmã já esteve aqui, possa ter sido já abençoada nesse período dos louvores e também agora, quando nós vamos estar expondo, trazendo a palavra de Deus, que ela também possa falar ao seu coração, né? Sinta-se em casa e sempre que quiser estar com a gente, estamos com as portas abertas, será bem-vinda. Amém? Deus abençoe. Quero abrir convosco um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 19. Êxodo, capítulo 7, versículo de número 19, palavra de Deus nos diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De maneira que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Entretanto, os magos, ou os sábios, os mágicos, né, do Egito, fizeram também a mesma coisa, o mesmo, com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O versículo 5 do capítulo 8, um capítulo à frente, no versículo 5, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, e sobre os canais, e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram as rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos sábios fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. No capítulo 8 ainda, e no versículo 16, pela terceira vez, disse o Senhor a Moisés, diz para Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado,
todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não conseguiram, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Ou seja, isto é obra de Deus. Isto é mão de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quando só Deus faz. Quando o homem não pode fazer. Esse texto que nós lemos, ele é parte de um grande contexto que narra o momento em que Deus decide, ou que Deus desce, se podemos assim falar, para libertar o povo de Israel, que há mais de 400 anos estava no Egito, debaixo de uma servidão, de uma escravidão. E Deus, num primeiro momento, se revela a Moisés, porque Deus havia ficado 400 anos em silêncio, desde Jacó, o patriarca, que foi para o Egito juntamente com José. Durante 400 anos Deus silenciou, passaram várias gerações, e as gerações de Moisés não conheciam o Senhor. Então Deus, a primeira coisa que ele faz é se manifestar e se apresentar a Moisés. Moisés leva um susto, e Deus fala no Monte Sinai, e é aquela maravilha, né? E Moisés, ele fica encarregado, em primeiro lugar, de revelar esse Deus ao povo de Israel que não conhecia. Ele ouvia falar de Deus, como muitos nos nossos dias que ouvem falar de Deus, mas não conhecem efetivamente Deus. Então, Moisés, usado por Deus, faz alguns sinais, alguns prodígios diante do povo de Israel, e o povo crê que realmente Deus apareceu a Moisés. Mas o propósito de Deus era mais do que se revelar ao seu povo, era libertar o seu povo dessa escravidão de 400 anos. Então, Deus concede poderes, ou concede a Moisés a condição de realizar alguns sinais diante de Faraó. No sentido de que esses sinais, esses prodígios que nós conhecemos como pragas do Egito, né, demonstrassem e provassem a Faraó que realmente Moisés servia, e Israel servia a um Deus poderoso. E esse Deus estava ordenando esse mesmo Faraó a deixar Israel livre. Então, Moisés primeiro realiza um sinal, ele joga o seu bordão, ou Arão joga o seu bordão no chão, ele se transforma em serpente. Isso nós não lemos aqui, isso está um pouco anteriormente, mais no início do capítulo 7. Foi o primeiro grande sinal diante de Faraó, né? Feito por Moisés e Arão. Arão joga o seu bordão, transforma-se numa serpente, mostrando que ele estava servindo a um Deus poderoso. E aí o Faraó disse grandes coisas. Isso aqui os meus mágicos também fazem. E aí os mágicos vêm, os magos sábios com suas ciências ocultas e seus poderes ocultos, e jogam também seus bordões de madeira no chão e viram serpentes. Só que a serpente de Arão vai e come todas as outras serpentes. Depois vem, evidentemente, a primeira praga, onde Moisés, ou Arão, juntamente com Moisés, ele estende o seu bordão sobre as águas do rio, e as águas do rio se tornam em sangue, de maneira que os peixes morreram,
o rio cheirou mal, ninguém podia beber a água, porque a água que era o rio que era a fonte de água estava agora virado em sangue. E a mesma coisa, como nós lemos, né, no versículo 22 do capítulo 7, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo, foi suas ciências, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. Ele disse, olha, o que vocês fazem, ô Moisés, o que você está fazendo, aqui os meus magos fazem. E aí trouxe a segunda praga, e Moisés vai e realiza, né, a segunda praga, a praga de rãs. E a mesma coisa, diz o versículo 7 do capítulo 8, então os magos fizeram a mesma coisa, com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer as rãs do Egito, sobre a terra do Egito. Acontece que quando vem a terceira praga, que é a praga dos piolhos, nós vemos uma tentativa por parte desses mesmos homens de repetirem o sinal que Moisés havia feito. Diz o versículo 18 do capítulo 8. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não puderam. Não tiveram capacidade, não tiveram poder. Alguma coisa aconteceu que eles não conseguiram fazer. Ali só Moisés fez. Na verdade, eles descobriram que eles não estavam travando uma disputa de manifestação de poder contra Moisés. Eles descobrem que quem está por trás de Moisés é o próprio Deus. Então eles dizem, no versículo 19, então disseram os magos para Faraó, isto é dedo de Deus. Tem mão de Deus nesse negócio, Faraó. Nós não estamos disputando aqui com um homem. A nossa luta não é com um homem, é com um Deus poderoso. E com esse Deus nós não podemos nos equiparar, nos igualar. O que aconteceu, o que está acontecendo, isso aqui é obra de Deus. E nós não poderemos fazer certas coisas que Deus faz. A pergunta sutil, a pergunta que eu proponho para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio a partir destes textos e, evidentemente, podermos aplicá-los em nossa vida, no dia a dia, a pergunta sugestiva é: por que eles não puderam, esses homens, por que eles não puderam realizar este terceiro sinal que foi feito por Deus? Alguém diz, por que a pergunta, pastor? Porque cá para nós, irmãos, eles manifestaram um baita de um poder quando transformaram um bordão, como Moisés, em serpente. Eles manifestaram um poder sobrenatural, sobre-humano, em transformar água em sangue. Em atrair de uma maneira sobrenatural, assim como Moisés, rãs. Mas quando chega especificamente nessa praga, eles se sentem ou eles se veem impotentes. E eles não conseguem fazer. E eles descobrem que quem está realizando tudo aquilo é Deus. E aí, contra Deus, não há como competir. Então, a pergunta ou a resposta, a primeira resposta, ou o primeiro ponto, eu vou abordar dois pontos. O primeiro ponto que eu quero abordar, como que uma tentativa de responder esta pergunta, por que eles não puderam realizar aquele sinal operado por Deus, a primeira resposta seria o seguinte: existem seguramente coisas que somente Deus pode fazer. Deus concedeu aos homens, Deus concedeu a nós homens, aos seres humanos, a capacidade e o poder de realizar coisas tremendas. Quando a gente olha para o desenvolvimento da ciência em cumprimento à profecia do profeta Daniel, que disse, e a ciência nos últimos dias se multiplicará. Quando a gente
observa o que o homem tem conquistado, o que o homem tem feito, o que o homem tem realizado, a gente chega à conclusão de que efetivamente Deus concedeu aos homens uma capacidade, um poder de realizar feitos, mas, entretanto, Deus reserva para si coisas que o homem não pode fazer, que só ele pode fazer, que só o homem, que só Deus pode realizar. E essas coisas que só Deus pode realizar são as coisas que revelam a sua exclusiva glória. É uma glória exclusiva de Deus. Muitas vezes se fala em glória de homens quando alguém alcança o estrelato, quando alguém alcança posições de destaque e alguém diz, essa pessoa alcançou uma glória. Mas existe uma glória que ela é exclusiva de Deus e essa glória Deus não divide com ninguém, absolutamente. Existem coisas que somente Deus pode fazer. Existem coisas que o homem é decididamente incapaz de realizar. Por isso que aquela passagem daquele impedimento dos magos de não terem conseguido realizar aquele sinal deve nos falar, não simplesmente no sentido de nos trazer conhecimento da história do povo de Israel no Egito, mas isso tem que trazer e fazer um sentido para nós, nos nossos dias. Nós precisamos ter a convicção que na nossa vida existem coisas que somente Deus pode fazer. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha condições econômicas, por mais que você seja habilitado, capacitado, preparado, existem coisas que só Deus pode fazer. Quando nós olhamos para um contexto remoto, distante, bem distante, lá no tempo de Jesus Cristo, onde evidentemente a ciência estava muito atrasada, talvez se fosse aquele caso nos nossos dias, a ciência pudesse resolver, mas não foi o caso da época. E em cada época da história da humanidade sempre haverá coisas que só Deus pode fazer. Talvez hoje, o que na época os homens não pudessem fazer, talvez hoje os homens façam, né? Porque a ciência se multiplicou, ela cresceu. Mas no tempo de Jesus Cristo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, nenhum homem, nenhum médico, nenhuma ciência podia curá-la. Essa mulher, narrado esse fato pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 8, e no versículo, a partir do versículo 43, nos mostra uma mulher que havia tentado sempre buscar socorro para a sua enfermidade nos homens, nos médicos, na ciência. Eu não sei se era uma mulher rica, mas uma coisa eu sei que a Bíblia diz, que ela perdeu tudo o que tinha. Ela se desfez de tudo que ela tinha para poder encontrar solução para o seu problema. Mas o que ela precisava na sua vida, nenhum homem podia realizar. Só Deus podia realizar. E ela ouve falar de Jesus Cristo, que é Deus, o Deus homem, né? E ela sabe dos feitos miraculosos, das coisas que os homens não podiam fazer, mas ela via em Cristo, e ela ouve falar de Cristo. Então ela se aproxima com uma fé de que, muito embora tenha despendido todos os seus bens, toda a sua renda, todo o seu patrimônio para alcançar a sua solução, ela sabia que os homens, decididamente, os homens não poderiam socorrê-la. Mas Deus podia curá-la. Na verdade, somente Deus pôde curá-la. Deus, segundo a palavra de Deus, é aquele único que pode trazer à existência as coisas que não existem. Só Deus pode fazer. Só Deus pode criar. Quando a gente fala em criar, muitas vezes a gente é levado para um trabalho
de alguém muito habilidoso e alguém diz, aquele camarada criou tal coisa. Não, ele não criou. Porque ninguém cria absolutamente nada. Né? Existe uma lei, né, que diz que no mundo, na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. O único ser criador é Deus. Só Deus pode criar. Só Deus pode trazer à existência coisas que não existem. Né? Tudo que foi criado do nada. Porque o poder criador está em Deus. Somente Deus pode fazer o sol e a lua pararem no céu. Nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem tem esse poder de tocar no universo, de fazer um astro, uma estrela, né? De fazer com que, como aconteceu no caso, né, de Israel numa luta, Israel comandado por Josué, e a Bíblia não fala muito porquê, mas Deus faz o sol parar, e na verdade, essa é uma perspectiva de quem olha da terra e vê o sol parar. Na verdade, quem para é a terra, né? O movimento é da terra. Mas, nos termos da Bíblia, o sol parar no céu e a lua parar no céu, quem poderia fazer isso? A Bíblia diz que não existiu um dia igual esse em toda a história e jamais existirá, por quase um dia inteiro. Isso está descrito lá no livro de Josué, no capítulo 10. Mas o mais interessante de tudo, e talvez o que mais nos interessa, porque nós sabemos, evidentemente, que só Deus pode fazer essas coisas. Não é novidade para ninguém. Mas talvez seja novidade para alguém ouvir que somente Deus pode te dar salvação através de Jesus Cristo. E por que o pastor diz isso? Porque muitas pessoas estão equivocadas no mundo. Muitas pessoas estão enganadas e dizem que podem ou acham que podem salvar-se a si mesmo pela sua boa conduta, pelas suas boas obras, pelas suas realizações, pela sua caridade, pelos seus feitos. Essa é uma coisa também que só compete a Deus. E eu quero dizer para você que muita gente, infelizmente, está indo para o inferno porque não conhece que esse poder somente está em Deus. Ninguém tem poder para se salvar. Você pode decidir levar uma vida de eremita. Você pode levar uma vida, sabe, de abrir mão de todas as suas riquezas, dar tudo para os pobres. Você pode decidir e viver num convento, num lugar separado do mundo. E você lá fique rezando lá 10 horas por dia, não se envolva mais com o mundo. Não importa o que você possa fazer, você nunca alcançará a salvação. Só Deus pode salvar. A salvação só é possível quando nós cremos e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Quando nós o reconhecemos como nosso Salvador. Quando nós aceitamos que o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele tem efeito sobre nós. E se nós nisto cremos, aí sim seremos salvos. Mas essa salvação, quem opera é Deus. O homem não pode fazer isso. O pastor não pode fazer isso. Ninguém pode fazer. Disso decorre uma outra situação interessante, que está ligado intrinsecamente com esse fato de que só Deus pode salvar alguém, que ninguém por si mesmo pode se salvar. E o segundo ponto é o seguinte: ninguém pode converter ninguém. Mas quantas pessoas pensam que vão converter o seu namorado? Isso parece ser uma coisa de pouca importância, mas tem muitas pessoas. É muito comum acontecer, especialmente em igrejas,
em pessoas, jovens, meninos ou meninas que cresceram debaixo de uma educação, debaixo da palavra de Deus, com os valores bíblicos, e muitas vezes por causa de uma relação, muitas vezes se estabelece uma relação que nós chamamos de uma relação mista. Quer dizer, o tipo de fé não fecha, né? Então, uma garota ou um garoto que tem uma fé cristã, que foi batizado na igreja e muitas vezes tem todo o arcabouço, toda a sua estrutura de princípios totalmente diferente, né, do namorado ou da namorada. E muitas vezes os pais apreensivos, né, não gostariam que isso acontecesse, prefeririam que ela tivesse ou ele tivesse uma relação com uma pessoa da mesma fé. E muitas vezes a garota ou o garoto disse, eu vou levar ele para a igreja, eu vou converter ele. Mas Paulo diz para as mulheres lá em Corinto, mulher, quem te garante que você vai converter o seu esposo? Sabe por quê? Porque ninguém pode converter ninguém, só Deus converte o coração de alguém. Os pais não convertem o coração dos filhos. Quantas famílias trazem seus filhos desde o berço? Quantas crianças são apresentadas a Deus no púlpito? Quantas crianças são batizadas na igreja? Vêm junto com os pais. E quando chega a juventude ou a adolescência, eles querem conhecer o mundo e eles se perdem. E muitas vezes nós vamos constatar que eles nunca se converteram. Você pode trazer teu filho na força, né? Principalmente quando eles estão debaixo da nossa autoridade, né? Quando são crianças, até uma certa idade, mas chega um momento que não é mais possível fazer isso. Ninguém pode converter o coração de outra pessoa, somente Deus pode converter. Mas talvez você nessa noite esteja passando por um problema e disse, puxa, pastor, como essa palavra me fala, porque o que eu estou vivendo, ninguém pode me ajudar. Nenhum homem pode resolver o meu problema. Mas eu quero dizer para você que esse Deus que pode todas as coisas, ele pode acalmar algumas tempestades que se levantam em nossas vidas e tempestades essas que não podem ser acalmadas por homens, mas Deus pode acalmar. Deus pode estender a mão e fazer algo na tua vida que os homens não podem. A Bíblia diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, do que cremos, do que pensamos. O homem pode fazer somente aquilo que Deus lhe concedeu, que ele possa fazer. Deus pode fazer o que o homem não faz e aquilo também que o homem faz. Via de regra, ele permite que a gente faça a parte que nos compete. Mas também não é raro nós vermos na Bíblia ações de Deus e que alguém poderia fazer. Esse Deus que pode acalmar tempestade, esse Deus que pode converter o coração, né, de um pecador. Quantas pessoas oraram por filhos, por pai, por irmãos, durante anos, né? E parece que nada acontecia, passaram-se os anos e um dia Deus vai e converte. Deus realiza um milagre. Se isso aconteceu na sua vida, se você é alguém que pode testemunhar de coisas que Deus realizou em tua vida, que os homens não poderiam realizar, testemunhe para o mundo e diga, isso é dedo de Deus. Isso é mão de Deus. Nunca assuma para si aquilo que foi Deus que realizou, especialmente as coisas que só Deus pode realizar. Nunca a esposa traga para si o mérito de hoje seu marido ser convertido, porque isso quem realizou foi Deus, não foi você. Isso é dedo de Deus, isso é mão de Deus, isso é obra de Deus.
Amém? Esse é o primeiro ponto. Existem muitas coisas que os homens não podem fazer. E somente Deus pode fazer. Eu digo isso para tentar responder por que aqueles magos não puderam realizar aquele terceiro sinal. Mas existe uma segunda resposta que eu quero trazer, dentro de uma possibilidade bem viável, e é a seguinte: existem coisas que o homem pode fazer. Não quero dar um nó na cabeça de você, tá? Existem coisas que o homem pode fazer. Mas em algum momento, Deus, por ser soberano, ele pode impedir o homem de fazer. Coisas que o homem pode fazer, que a ele foi dado o poder, que ele tem a capacidade naturalmente, que ele tem a condição, que ele tenha conhecimento. Deus propiciou a ele isso, mas por alguma razão, em algum momento, Deus freie, Deus restrinja e Deus impeça que o homem faça isso. Por que eu digo isso, irmão? Porque esses magos, cá para nós, irmão, eles, já disse isso inicialmente, eles manifestaram um baita de um poder. Hã? Era um poder estranho, era um poder oculto, mas eles manifestaram. Existem notícias de concursos, né, mundial de bruxos. E o concurso que eles fazem é de realização de coisas sobrenaturais. Isso se divulga muito pouco, mas é uma realidade. Existe ciências ocultas, existe poder oculto. E esses homens, eles tinham, de qualquer maneira, eles tinham algum poder, porque eles faziam coisas que Moisés fazia, ou até que Deus fazia. Eles transformaram o bordão em serpente, em água, em sangue, chamaram as rãs. E por que agora não puderam transformar ali ou chamar os piolhos como fez Moisés? Então, uma segunda possibilidade, eu digo, torno a dizer, totalmente viável, é que talvez Deus tenha dado um freio nos caras. Porque, em última análise, irmão, todo poder está dependendo de Deus. Todo poder humano, todo poder político, todo poder, o que você puder imaginar, o poder dos anjos, tudo isso está sob o comando e o freio de Deus. No momento que Deus coloca a sua mão, não importa quem seja, quão poderoso seja, não vai acontecer, porque Deus é soberano. Então pode ter sido isso. Sabe, irmão, eu me lembro de uma passagem interessantíssima, quando o profeta Elias, no Monte Carmelo, diante do impasse que havia no coração dos israelitas, então, geração de Elias, em saber quem era Deus. É Jeová, Deus, o nosso Deus Criador, ou Baal, que era um Deus cananeu? Quem é? Quem é Deus, verdadeiramente? E aí, Elias propõe uma disputa. Vamos fazer uma disputa para ver quem é o Deus verdade? Qual é a disputa? Não, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos separar lá um sacrifício, eu vou preparar um altar, a lenha e tal, vamos molhar o altar com água, botar o sacrifício sobre a lenha, né? Vocês vão fazer o altar de vocês e eu vou fazer o meu altar. Elias contra 450 profetas. E aí os caras, sim, mas qual é a disputa? Não, nós não vamos meter fogo no sacrifício. Nós vamos, ao contrário, vamos jogar água. E eu vou clamar a Deus. Primeiro vocês vão clamar o Deus de vocês, a Baal, e depois eu. O Deus que responder do céu com fogo, esse é Deus. E os caras aceitaram, irmão. Pouca gente pensa nisso, ou se lembra disso. Se efetivamente esses profetas da mesa de Jezabel, esses profetas de Baal, não tivessem uma experiência sobrenatural de ver alguma manifestação
diabólica, de um poder oculto ligado a esse Deus com D minúsculo, eles não teriam aceito, evidentemente, essa prova, né? Eles certamente criam que o seu Deus Baal iria responder, por isso aceitaram a prova. E o que acontece? Eu sempre tive isso em minha mente, né? Enquanto eles ficam se retalhando, que era da prática da religião deles, se retalhavam, se machucavam e gritavam, Baal, né? Responde Baal. E não havia nenhum sinal, não havia nada. E cá com os meus botões, eu penso que nesse momento, se é que havia algum poder sobrenatural para responder com fogo naquele momento, Deus, agora não. Agora você não vai responder. Quem vai responder sou eu, porque eu sou Deus. Essa capacidade de frear tanto o sobrenatural como o natural. E nós, evidentemente, precisamos entender que por mais competente que sejamos, que por mais poderosos ou poderoso que alguém possa julgar ser, por mais rico que seja, por mais influente que seja, por mais habilidoso que seja, pode acontecer de que o seu projeto, o seu plano, o seu intento, ele se frustre porque Deus impeça. Isso é uma palavra de advertência. E a Bíblia nos ensina que Deus, ele sempre, dependendo da situação, ele faz isso. Ele pode frustrar os planos de alguém que efetivamente teria poder e condições de realizar. Coisas humanamente falando possíveis, irmão. Coisas totalmente viáveis ao homem. Esse poder que o homem tem, mas muitas vezes ele não vai fazer, não porque ele não tenha, mas porque Deus impeça, para que ele se humilhe diante de Deus. O Salmo 33, versículo 10 e 11 diz: o Senhor frustra os desígnios das nações, o Senhor anula os intentos dos povos. O Senhor é poderoso. Sabe o que é os desígnios das nações? Os projetos, os planos. Deus frustra, Deus coloca a sua mão e não permite, muito embora os homens tenham o poder de fazer. Ele anula os intentos dos povos. Provérbios 16 e 1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a última resposta, ou a resposta certa, vem do Senhor. Uma versão fala aqui a última resposta. E aí o cara projeta, o cara idealiza, o cara diz, eu tenho todas as condições de fazer. Eu tenho uma capacidade de fazer. Eu vou fazer. E aí Deus frustra. Não somente de povos e nações, mas individualmente de pessoas. E você vai ver que isso tem que falar com a gente de uma maneira muito forte. Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 4 e no versículo 13, nós vemos justamente essa advertência de Tiago, em mostrar a nós que nós devemos ter muito cuidado na maneira de nós manifestarmos aos outros, de falarmos para os outros da nossa capacidade, da nossa habilidade, dos nossos talentos, do que vamos fazer, com pretensões, com arrogância, com orgulho, porque Deus pode frustrar, Deus pode impedir. E aquilo que naturalmente nós poderíamos fazer, Deus não impede. Diz assim, Tiago, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Tiago falando, advertendo as pessoas que se acham totalmente capazes e vão fazer independentemente de qualquer coisa. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã nós iremos para a cidade tal, passaremos lá 1 ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso,
deverias dizer: se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Da onde vem a expressão se Deus quiser? Hoje em dia a gente fala: fulano, vamos lá? Se Deus quiser, eu vou lá. E isso é uma advertência, isso tem uma base bíblica, porque muitas vezes as pretensões são frustradas. Nós tivemos no passado nós tivemos frases de políticos famosos que disseram: nesse caso eu não preciso nem a ajuda de Deus para ser presidente. Elegeu-se presidente, mas não assumiu. Foi um caso bem conhecido no país. Titanic tem uma história muito conhecida de alguém dizer que aquele navio era imbatível e ninguém poderia afundá-lo, pois aquele navio afundou. E as pessoas tementes a Deus creem que Deus foi confrontado. É como se dissesse: nem Deus pode afundá-lo. E foi o que aconteceu. Deus, ele tem esse poder, essa capacidade de restringir. Talvez um dos casos que melhor identifique essa capacidade de Deus refrear individualmente a ação de alguém totalmente capaz, de alguém poderoso, de alguém inteligente, de alguém habilidoso, para fazer o que quiser, dentro da sua condição humana, mas até isso Deus impedir. Daniel, capítulo 4 e versículo 29, nós estamos falando de um rei famoso, muito conhecido, que se tornou o maior rei da história da humanidade, e ele reinava sobre 120 nações, ou 120 províncias. Nabucodonosor. Esse homem construiu a grande Babilônia. E a história, segundo alguns dizem, que ele mesmo foi o responsável pelos jardins suspensos da Babilônia, que são inclusive motivo até de canções aqui há uns anos passados, na música popular brasileira, dos jardins suspensos da Babilônia. E esse rei se tornou um rei muito, muito prepotente, muito, muito orgulhoso, muito soberbo. E o profeta Daniel o advertiu que ele se humilhasse, porque sobre ele, sobre Nabucodonosor, estava Deus. Mas Nabucodonosor não conhecia Deus. E ele se gabava pelo seu poder, e não sabia que esse poder ele tinha recebido do próprio Deus. E o mesmo Deus que deu a inteligência a ele, o mesmo Deus que deu a capacidade a ele, foi o mesmo Deus que tirou essa capacidade, essa inteligência e o transformou temporariamente como um animal. E Nabucodonosor virou praticamente um animal. Diz o versículo 29, um ano depois do profeta ter profetizado que isso aconteceria ao rei. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei Nabucodonosor e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? De que maneira? Com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Olha a presunção, olha o cara que se acha. É muito perigoso isso. Para a glória da minha majestade. Falava o rei ainda, quando desceu uma voz do céu. E a voz disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Está perdido. Perdeu, cara. Como diria alguém, perdeu. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão passar, ou far-te-ão comer ervas como os bois. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Esse homem poderoso ele ficou zerado, irmão. Sabe o que é zerar? Então é o que eu digo. Existem coisas
que só Deus pode fazer. Talvez seja o teu caso. Talvez essa seja a tua situação hoje. Senhor, eu preciso de algo que só Deus pode fazer. Mas talvez o seu caso seja que você seja uma pessoa muito pretensiosa. Cuidado. Porque aquilo que nós podemos fazer, fazemos porque Deus permite. E o mesmo Deus que nos concedeu a capacidade de fazer coisas, de realizações aos homens, Ele é o mesmo Deus que pode restringir e nos impedir de fazer aquilo que a gente deseja. Fique de pé em nome de Jesus, amado. Talvez seja o seu caso. Talvez você seja aquela pessoa que diz assim, pastor, o que eu vivo hoje, só Deus. Tenho esperado tanto pelos homens e eu chego à conclusão que os homens não podem fazer. É verdade, existem coisas que os homens não podem fazer, só Deus pode fazer. Talvez você se sinta incapaz de fazer algo. Não foi nem o que nós abordamos aqui, mas me vem ao coração isso, de falar para você. Porque o mesmo Deus que restringe o poder sobre o homem, o impedido de fazer, é o mesmo Deus que o capacita a fazer algo que você se sinta incapaz, que outro homem possa fazer. Mas você diz, eu sou pequeno, eu não tenho condição. Muitos homens se apresentaram diante de Deus assim, Senhor, eu sou incapaz. Eu sou como uma criança. Davi, o rei, profeta e salmista, diz, contigo saltarei muralhas. Contigo destruirei exércitos. Como essa palavra, ela apanha tanta possibilidade. Talvez seja o seu caso. Você se sinta tão incapaz, tão impotente, diante de uma situação. E você diz, puxa, outra pessoa no meu lugar faria. Outras pessoas mais capazes do que eu fariam. Mas eu não posso. Deus pode te capacitar. Deus pode te abençoar. Se você sente que essa palavra falou com você, saia do teu lugar e venha à frente agora, em nome de Jesus. Queria convidar o pastor Daniel para vir à frente. Pode chegar à frente, pastor. Os diáconos que estiverem aqui conosco, venham à frente e vamos nos auxiliar, irmãos. Vamos estar orando, né? Você sentiu em seu coração, vem à frente. Você não sentiu, pode se sentar, fique à vontade. Mas se você sentiu que Deus falou com você, vem à frente. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Deus está aqui, amado. O Espírito Santo de Deus está aqui. Por isso nós queremos orar por você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Digno de glória Levante teus braços. e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a
único que é digno de receber a honra e a glória. Vamos adorar a Jesus. Aleluia. Ao Rei eterno e imortal, a Ele. Mais uma vez, ao único que é digno. Adore, adore. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, Pai. Debaixo da Tua bênção nós oramos. Amém, amém e graças a Deus. Amém, querido. Você vá na paz. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana na presença do Senhor.